Gente, eu tô muito acelerada, vocês não têm noção. Porque olha, eu vou tentar arrumar meu cabelo. Eu tomei corticoide ontem à noite, depois de muito relutar, viu? O médico passou corticoide, eu não quis tomar, comprei só antibiótico. No dia seguinte, eu senti mais dor no ouvido e mais dor na garganta. Aí eu conversei com uma amiga, sabe aquelas amigas que te pegam de jeito, te dão puxão de orelha sem dó? Pois é, extremamente necessárias. Obrigada, Senhor, por elas. Essa minha amiga me puxou a orelha, me falou pra eu comprar o corticoide e realmente comprei. Gente, eu não sei vocês, espero em Deus que vocês nunca nem tenham tomado, nem nunca precisem tomar, mas minha experiência quando eu tomo corticoide é que eu fico muito acelerado, o coração palpita, eu fico 1000 por hora. Tá. E eu tinha feito um propósito com Deus de ficar 40 dias sem tomar café, gente. 40 dias. No início, eu já ia dormir bolada, sabendo que no dia seguinte eu ia acordar e não ia poder tomar café. Daí vocês pensam. E acabou hoje. Então, hoje eu acordei e tomei café. Então, juntou a cafeína do café com o corticoide. E eu mesma que, né, eventualmente fico um pouco acelerada, então eu tô uma pilha. Eu quero aproveitar que eu tô extremamente ligada para fazer esse vídeo aqui agora, ao vivo. Mentira, não é ao vivo, né? Porque eu quero compartilhar coisas muito importantes com vocês. Espero em Deus que seja para edificação. Peço a Deus para abençoar esse vídeo. E eu quero que vocês saibam de que lugar eu estou falando, tá? Eu vou compartilhar aqui muita coisa podrona da minha vida. No lugar de uma filha amada por Deus, redimida por Deus, guardada por Deus, jamais esquecida. Então é desse lugar de confiança e amor e aceitação e perdão que eu recebo a coragem e a confiança e de poder falar, porque a gente nunca quer falar do que não dá certo na vida da gente, a gente só quer falar de coisa que deu certo, né? Instagram, a gente quer botar foto que a gente tá bonito, de corpo, de rosto, mas o que eu quero compartilhar com vocês aqui, de bom, é que Deus é comigo o tempo todo, assim como Ele é com você o tempo todo. Mas o que eu tenho para dizer, o que eu quero compartilhar aqui é bem específico. As dificuldades da minha vida em relação ao meu corpo, aceitação, inseguranças, ansiedade, compulsão alimentar, preguiça de fazer atividade física, fracassos em dietas, né? Por último, agora essa questão de saúde, que na graça de Deus, Deus agora tô bem, já tô ficando bem. Olha só, Deus é tão maravilhoso, e Ele bota as coisas na vida da gente na hora certa. Eu tinha feito meu projeto fitness, né? Botei uma meta de perder... Tá, a meta foi meio louca, eu já até diminuí essa meta, que o certo é você fazer uma meta factível, uma meta, né, mais palpável, mais alcançável, né? Eu tinha botado uma meta de emagrecer 10 quilos até o final de setembro, que é quando eu vou fazer uma viagem para os Estados Unidos. A bonita aqui tá com 73 quilos, um IMC bem acima, 10% de gordura corporal a mais do que o ideal. Meu peso ideal seria até 68 quilos, eu tô com 73 para 74. E aí, bom, então eu diminuí minha meta para 65 quilos, né? A verdade é que eu quero muito voltar a entrar na minha roupa preferida, que é, eu vou botar na tela, uma calça jeans e uma blusa marrom que eu ganhei da minha tia uns 20 anos atrás. É a minha blusa preferida, ela está desmanchando, mas enquanto ela estiver só em processo de desmanche, eu ainda vou usar, entendeu? Então, assim, eu tenho essa meta de entrar nessa calça e nessa blusa na minha viagem para os Estados Unidos. E quem me olhar na rua, não vai, me olhar na rua olhando vestindo essa roupa, não vai saber que vitória eu conquistei em Cristo. Tá. Só que eu tava fazendo tudo do meu jeito.
entendeu? Tudo do meu jeito. E o tempo ia passando, eu não tava vendo resultado nenhum, eu falei, Deus me deu a humildade, né, de reconhecer que do meu jeito não ia acontecer nada. Gente, humildade é a mão de Deus sobre nós. Pra tudo na vida, pra peso, pra qualquer coisa. Quando a gente cai em si e se dá conta das nossas dificuldades, das nossas limitações, e nos e a gente se volta para Deus e pede ajuda para Deus, é a mão dele sobre nós, tá? Então essa humildade veio em relação à alimentação. Aí eu fiz consulta com um nutricionista, né? Falei, vou pedir ajuda para quem entende, para quem estudou para isso. Porque minha estratégia, gente, era o quê? Comer 6 pães de queijo, 8, 10. E depois ficar uma hora no aeróbico, achando que pagou a conta, no fim, ou eu não comi nada, ou eu tô no lucro. Não funciona assim. Aprendi. E aí eu tava fazendo atividade física do meu jeito também, aí, né, percebi que realmente eu precisava de ajuda especializada. Pedi que fosse feito um plano para eu poder fazer o treino. E muito bem. Só que assim, o tempo todo, por mais que eu tivesse pedido ajuda pro nutricionista, por mais que eu tivesse pedido ajuda pro professor de educação física, e por mais que eu também orasse, pedisse a Deus, né, entregasse a Ele, embora eu já tenha entregado a Ele minha vida, a gente vai se soltando, a gente vai se entregando para Deus, para Jesus, na medida da nossa confiança em relação a Ele. A gente não confia em quem a gente não conhece. E a gente confia mais quanto mais a gente conhece. E Jesus provou a dignidade dele, da nossa confiança, no que ele aguentou na cruz por nós, na vida dele toda, do início ao fim. Né? Se a gente quer conhecer uma pessoa, a gente tem que ver essa pessoa sendo contrariada, a gente tem que ver essa pessoa sofrendo para ver como ela reage. E Jesus foi um homem de dores. Antes mesmo de nascer, ele já era perseguido, né? Os pais dele tiveram que fugir, tal. E ele foi um homem de dores e em tudo ele foi obediente. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Tudo isso para dizer o quê? Que Jesus é digno da nossa confiança. Jesus honra a nossa confiança. Jesus é a verdade. Ele é o Filho do Altíssimo. Tudo que ele fala é verdade. A palavra dele é verdade. Tudo aqui. Aí meu erro foi o quê? Tudo aqui passa. Especialmente esse corpo aqui, ó. Isso aqui é terra, vai voltar para a terra. Né? Tudo que a gente sente passa. A gente sente uma hora de um jeito, outra hora de outro jeito, isso passa. Tudo aqui passa. Mas as palavras dele não passarão, nunca. Ele não passa, ele é eterno. Então, meu erro foi ter envolvido nutricionista, professor de educação física e até mesmo Jesus no meu projeto, só que de um jeito assim, meio limitado, entendeu? Eu não queria. Sabe quando você fala pra alguém entrar na sua casa e ficar à vontade, mas você fica torcendo pra ela não, não ficar muito à vontade, não fazer muito o que ela tá afim? Então, foi isso que eu fiz com Jesus. Eu convidei ele pra participar, mas não foi assim como ele merece, entendeu? Então, eu tô aqui pra dizer pra vocês que eu entendo essa falha no meu projeto, da forma como ele foi originariamente concebido, como eu entendo isso como ele me dizendo que é ele que pilota, sabe? Sim, a gente pode, a gente deve pedir a ajuda especializada de quem estudou aqui, porque afinal de contas, quem estudou nutrição, quem estudou educação física, estudou o quê? A obra das mãos dele, né? Mas, em primeiro lugar, quem tá no comando, quem tá dirigindo o carro, não é você, não pode ser você, não pode ser o nutricionista, não pode ser o professor de educação física, o psicólogo, ninguém, gente. Ninguém, porque ninguém. A pessoa, por mais que ela tenha estudado, ela estudou até um ponto. Ela é um ser humano limitado, como você. Quem tem que estar no comando do projeto é Cristo Jesus. E tudo, a Bíblia ensina pra gente fazer tudo pra honra e glória dele, né? Então eu atribuo o fracasso desse projeto da forma como ele foi concebido porque me faltou pedir ajuda pra ele. Me faltou.
E agora que, né, minha garganta estourou, tive que tomar um monte de remédio, tava sem força, assim, tomar banho foi o melhor que eu pude fazer, pra vocês terem ideia. Foi ótimo. Eu agradeço a Deus por isso que aconteceu, pra botar cada coisa em seu lugar, sabe? Tudo que é importante pra nós é importante pra Ele, assim, a Bíblia ensina que Ele recolhe as nossas lágrimas num cântaro. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele sonda nosso coração, ele sabe o que nos faz sofrer. E ele sabe o quanto eu tenho sofrido com essa questão, sabe? Do meu corpo. Porque, como eu disse, né? Eu engordei quase 10 quilos, já tem quase 2 anos isso. Tem um monte de roupa no meu guarda-roupa que eu amo, mas que eu não entro nelas há um tempão. E assim, uma tristeza, sabe? Assim, um pesar muito grande. A Bíblia também fala que um abismo chama outro abismo. Então, assim, eu vejo minha vida em relação a corpo e alimentação como um pêndulo, assim. Ou eu estou obsessiva com esse pensamento sobre comida, não penso em outra coisa, ou eu sou absolutamente negligente, ou eu apago da minha cabeça qualquer consciência, qualquer sobriedade em relação à comida e entro de sola, como enquanto cabe. Então, nenhuma das duas coisas é correta, né? Muito bem. Então, Deus, na sua infinita sabedoria e generosidade, durante esse período, né, em que eu percebi que eu realmente não estava dando conta do recado sozinha, ele fez com que chegasse nas minhas mãos um ministério de uma americana chamada Alissa Keaton, que é cristã, e o ministério dela é focado, obviamente, em Cristo Jesus, mas é um ministério fitness, assim, ela dá aula ela dá aula de musculação e tudo mais, pregando a palavra. E ela tem esse projeto, assim, esse propósito de ministrar a palavra, assim, para essas pessoas que estão passando pelo problema que eu estou passando. E ela falou uma coisa muito certa, que a igreja hoje em dia falha muito nisso, né? De conseguir ligar corpo, alma, espírito, né? Deus fez todas essas coisas, né? Então, eu me sentia muito culpada, a verdade é essa, eu me sentia culpada e eu me sentia sozinha todas as vezes que eu tava pensando no meu corpo. Eu sempre pensei nisso como um pecado, sabe? Ah, eu não devia estar me preocupando com isso. Ah, isso é vaidade. Ah, isso é... Como é que é frívolo e tudo. Deus não aprova isso, eu devia estar só lendo a Bíblia, eu devia estar cuidando só do espírito, eu não devia estar cuidando do corpo. E isso foi gerando, assim, um caos na minha cabeça. E eu ficava lembrando daquele versículo de Paulo que diz assim que o exercício físico para pouco se aproveita. Então eu pensava assim, então a Bíblia não dá aso pra gente fazer atividade física. Gente, vamos não apenas ler a Bíblia, mas vamos ler a Bíblia direito? No original, o que Paulo está dizendo é que a atividade física, por pouco tempo, se aproveita. E ele está coberto de razão, porque esse corpo aqui, na graça de Deus, vai continuar andando vivo por aí nesse planeta Terra por o quê? Mais 50 anos? Na graça dele? É pouco tempo, gente. É pouco tempo. É terra, vai voltar para a terra. Mas não quer dizer isso que é pouco proveitoso cuidar do corpo. Entendeu? De maneira nenhuma. Gente, Deus fez nosso corpo de maneira perfeita. Deus fez os músculos no nosso corpo. Fez também a gordura, que é importantíssima, né? Então, o projeto dele é perfeito. Então, chegou até minhas mãos esse ministério e eu falei, pronto. Eu entendo, essa é a maneira com a qual eu vou lidar com as coisas agora. Eu vou botar cada coisa no seu lugar. Cristo está no centro. Cristo está no centro do meu projeto. Eu não quero projeto de vida nenhum no qual Cristo não esteja no centro. E eu quero dar esse testemunho. Observações interessantes sobre esse ministério da Alissa. Ela não começa pelo corpo, assim, ela não começa atacando exercício físico, ela não começa falando pra gente contar caloria, nada disso. Para dizer bem a verdade, nesse projeto que eu entrei, que se chama 31 Days God's Way, no primeiro dia ela fala sobre o feto na barriga da mãe, que assim que os músculos, os tecidos são formados,
o feto dentro da barriga da mãe já tem que se ajustar por causa dos efeitos da gravidade no corpo, porque já sente dor, já sente assim desconforto. Então, ela fala desde que nós estávamos na barriga das nossas mães, nós já lutávamos para ficar nesse corpo, né? Para habitar esse corpo, sabe? É uma luta, é uma luta. E a Bíblia ensina, a luta, assim, é uma guerra, na verdade, da carne contra o espírito. Então não é fácil, não é fácil, esse mundo não é fácil em nenhum aspecto. E como a gente tem tropeçado em relação ao cuidado com o nosso corpo, com a alimentação, sabe? Então, assim, ela traz essa abordagem, ela faz, assim, um negócio, ela encosta na parede, mostra sobre a importância de alinhar a coluna, isso tudo num vídeo de 30 minutos, mais ou menos. Sabe? Postura correta, ela fala sobre a importância de fazer os exercícios não rápido e errado, e sim devagar e certo, sabe? E como eu fui afoita, gente, como eu fui sempre afoita, eu quero fazer rápido, eu quero fazer muito. O que adianta você fazer rápido e muito uma coisa errada, né? Então, assim, isso vai totalmente contra a cultura de hoje. O que ela traz é diferente de todos os projetos fitness que eu já vi, sabe? Porque o propósito dela não é fazer ninguém ficar magro. O propósito dela é fazer Cristo Jesus estar no centro do coração da gente, entendeu? E é nisso que eu acredito. E partindo desse princípio, é que vem o cuidado com o corpo e com a alimentação e tudo mais. Em se tratando de distúrbios alimentares, ela fala que o mais importante é a gente entender o problema subjacente, né? As coisas são mais profundas do que parecem. Afinal de contas, por que é que você, né, tá comendo mais do que precisava? E aí, fazendo uma sondagem pessoal, e também com a ajuda, assim, teve uma pregação que eu ouvi do pastor Vladimir Savchuk, que sobre glutonaria, ele diz que ele associa glutonaria com falta de esperança. Ele cita o versículo que diz: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. É uma frase de total desilusão, total falta de esperança. Tipo assim, eu não tenho mais nada para esperar. Eu não espero nada da vida, eu não espero nada de nada. Eu vou aproveitar aqui agora do jeito que der. Gente, isso é horrível, isso é horrível. E quem tá comendo e bebendo porque amanhã vai morrer, não tá comendo e bebendo com alegria. De forma nenhuma. Quantas pessoas, quantos de nós, né? Quantas vezes nós nos entregamos aos prazeres da carne porque a gente pensa que somos bichos, que o que tem para hoje são essas 3 dimensões aqui. Nós não somos bicho. Nós não somos esse corpo aqui. Nós somos uma alma criada por Deus que habita temporariamente um corpo. Então, a gente tem que partir do lugar certo, né? Assim como um astronauta veste uma roupa para ir para um outro planeta que não é o planeta dele, nós estamos vestindo essa roupa para habitar esse mundo aqui enquanto estivermos aqui. Mas esse mundo aqui não é nossa casa. A Bíblia é muito clara em dizer isso o tempo todo, né? Então, eu vi o quanto isso se aplicava à minha vida, de comer muito e falta de esperança. Eu sou cristã, eu creio na ressurreição, eu creio que eu estarei no reino de Deus depois que eu morrer, porque essa é a promessa de Cristo Jesus, que ele vai me ressuscitar no último dia. Mas nós somos cheios de falhas. Nós somos cheios de falhas. E eu percebi que eu cria nisso, eu creio nisso, só que meu pensamento era assim, mas para hoje, como eu acho que eu não vou morrer hoje, não vou pro reino dele hoje, o que é que eu tenho aqui agora? Aí eu tava assim, totalmente sem esperança, eu olhava em volta e pensava, eu não tenho nada melhor para fazer, eu vou comer. Uma total, radical falta de esperança de que havia qualquer atividade que eu pudesse fazer, sabe, que me nutriria mais. E olha que eu leio a palavra, pela graça de Deus, eu tenho esse hábito,
Mas assim, nós somos falhos, nós somos humanos, nós somos carentes da graça de Deus o tempo todo. Então, eu não acreditava que eu podia simplesmente fazer um chá, sentar aqui do lado da janela e ler um livro, escrever, que é a coisa que eu amo fazer. Claro, comer, me alimentar, mas me alimentar para ficar saciada, dar à comida o lugar dela. A comida para nutrir o corpo e a palavra de Deus para nutrir minha alma, né? Assistir vídeos de pessoas que vão me edificar, fazer uma caminhada, e olha que tudo isso eu gosto de fazer, sabe? Só que mesmo assim a comida passou a ocupar um espaço que não devia. Aí eu vou pegar aqui meu computador, porque no primeiro dia, tem atividade para 31 dias nesse programa. No primeiro dia, ela pede pra gente fazer uma autoanálise, sabe? E muita coisa eu já tinha trazido pro meu campo racional, sabe? Mas o material que ela oferece é tão bom, é tão convidativo e tão inspirado, tão fiel à palavra, sabe, de Deus, que a abordagem dela fez abrir mais ainda o que eu já tinha trazido para o campo racional, sabe? Tá. Ó, gente, o que eu tenho para falar aqui não é coisa bonita não, tá? O que eu tenho para falar aqui, que é das minhas dores pessoais, dos meus conflitos, das minhas fraquezas, não é bonito, tá? O que eu tenho de bonito, sabe, para compartilhar com vocês aqui é o raio, né? Não tem raio gourmetizador na comida, então é o raio graça e misericórdia, perdão e a aceitação em Cristo Jesus e a humildade que ele me dá, que vem disso, tá? De ele curar nossas feridas. E eu creio, tá bom? Eu tenho a convicção pessoal de que a maneira perfeita de nós compartilharmos a palavra é justamente a partir das nossas misérias, porque isso bota a gente no devido lugar e apresenta Deus da melhor forma, entendeu? Nós carentes de misericórdia e Deus como nosso, com quem nos cura. Então, olha só, eu vou compartilhar aqui com vocês o que brotou, tá? Do exercício que eu fiz no primeiro dia desse programa de perda de peso, né? Que ele convida você a parar e pensar no que anda rolando, tá? Então, eu me dei conta do seguinte, que mesmo quando eu estava magérrima, tá? Magérrima, na minha opinião, para os meus padrões, eu vou botar uma foto aí. Mesmo quando eu estava magérrima, eu sentia insegurança, tá? E eu tinha plena percepção de que meu peso não fazia diferença nenhuma na minha vida. Às vezes eu botava uma roupa, me sentia ótima na roupa, usando essa roupa, ia, trabalhava, voltava, pensava assim, gente, não fez diferença nenhuma na minha vida. Assim, eu comigo mesmo assim, mas vai até um ponto, sabe? Se a gente bota como sonho dourado da nossa vida vestir uma roupa, vai ser bom vestir essa roupa, mas tem até um ponto onde essa alegria vai chegar, entendeu? Depois some. Porque uma roupa que você quer vestir, tamanho 36 que seja, não foi feito para estar no pedestal da sua vida. Se você tem um sonho de comprar um carro top, você vai comprar esse carro, você vai se sentir muito feliz nele, mas vai chegar um momento que isso não vai satisfazer seu coração, porque seu coração não foi feito para ser satisfeito com um carro. Deus colocou no nosso coração a Bíblia ensina que Deus colocou a eternidade no nosso coração. A verdade é que nossa alegria, a gente às vezes busca na comida, num relacionamento, no trabalho, numa viagem, uma satisfação que a gente perdeu no Éden, de amor com Deus. Então a gente busca nos lugares errados, entendeu? Tem nada de errado, na minha opinião, querer um carro, querer um trabalho, querer uma viagem, querer uma família, querer um relacionamento, porque tudo isso foi feito por Deus. Tudo isso, gente, não existe absolutamente nada de bom e de belo que não tenha saído das mãos de Deus.
O negócio é que nós vivemos num mundo corrompido, num mundo que foi roubado pelo inimigo, e ele mata, destrói e rouba, né? E a gente aceita a versão roubada, destruída, sabe? E se apropria dela sem Deus no caminho, sem colocar Deus em primeiro lugar. E aí, o que era uma dádiva de Deus se transforma num ídolo, a partir do momento em que ocupa um lugar que não devia ocupar. Então, estava eu, né, até, sei lá, 2019. Gente, eu não sei que ano que foi isso, não. Mas até, sei lá, 2000 e sei lá que ano, eu estava com um corpo, com um peso que pra mim tava ótimo. E, só que ao mesmo tempo, eu tinha inseguranças, mesmo assim. Tá. E aí, cheguei numa fase da minha vida, tá? Que por acaso foi durante a pandemia. Eu acho que isso... Aqui eu tô conversando com muita gente, eu acho que muita gente passou por situações, né? Nessa pandemia. E comida era a única coisa na qual eu pensava. Eu vou compartilhar um negócio feio, tão feio quanto verdadeiro aqui com vocês. Eu chegava num ponto em que eu comia tanto. Sabe que quando você consegue chegar no limite, que você fala, agora nem uma pipoca não entra. Eu sentia tristeza, pensando, poxa, agora não tem mais nada para eu fazer. Agora só me resta esperar até o momento em que vai caber mais alguma coisa para eu comer. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção? Isso é horrível, tá? E eu já vivi esse mesmo abismo travestido de outras formas. Num relacionamento, por exemplo, de viver completamente obcecada pela pessoa, tá? Num relacionamento, na época eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, tá? Então eu me relacionei com pessoas, encontrava com a pessoa. E depois que a gente se separava, eu pensava, poxa, eu não tenho mais nada agora. Até o momento em que eu vou encontrar essa pessoa de novo, vai ser um vácuo. Gente, isso não existe. Isso não existe. Por quê? Porque assim como a comida durante a pandemia, nessa época aí, era uma pessoa que estava ocupando o trono que é de Deus. Nosso coração não suporta um vácuo. Eu conheço uma pessoa que conta que quando era criança, a mãe tinha que botar 2 mamadeiras, assim, dava uma mamadeira e já tinha que deixar a outra pronta, assim, porque se percebesse que acabou, chorava. A gente não foi feito para suportar o vácuo, sabe? Porque Deus é a única coisa que vai preencher nosso coração. E eu tô falando isso aqui pedindo ao Espírito Santo que toque seu coração, porque isso é obra impossível, só Ele pode fazer isso, tá? Qualquer outra coisa que você coloque na sua vida no trono, qualquer outra coisa que você coloque no altar da sua vida, vai produzir vácuo. Se é seu filho, vai ter uma hora que seu filho vai crescer, casar, mudar, vai gerar um vácuo. Se é o marido ou a esposa, tem uma hora que o seu marido ou esposa, por melhor que seja, pode decepcionar, pode não suprir suas necessidades, porque não foi feito para isso, né? Vai deixar um vácuo. Comida vai deixar um vácuo. Atividade física vai deixar um vácuo. Então, nós fomos feitos para conter o sagrado, nós fomos feitos para conter o Espírito de Deus, que é eterno. Então, qualquer outra coisa que ocupar o lugar vai causar um vazio muito grande, sabe? E isso gera distúrbios na gente. Então, por outro lado, se é Deus que está ocupando o centro, todas as outras coisas vão orbitar no devido lugar, a gente vai desfrutá-las de maneira santa e perfeita, e é maravilhoso, dando glória a Ele, né? Sim, voltando a essa época em que eu comia até não caber nenhuma pipoca e ficava triste pensando quando vai ser a próxima vez que eu vou caber, como eu nunca chegava a sentir fome de verdade, porque eu estava sempre comendo, eu não tinha sequer a alegria de desfrutar uma refeição. Olha como é que são as coisas, é como a Bíblia fala, um abismo chama outro abismo, uma coisa fora do lugar, uma coisa errada, vai gerar outra, é horrível. Por outro lado, quando a gente pratica uma atividade física, por exemplo, quando a comida não está no altar das nossas vidas, o prazer que a gente tem em comer um alimento, uma salada fica uma coisa perfeita, maravilhosa.
Agora, eu percebi o seguinte na minha vida, que quando eu nunca tô com fome, que é quando eu tô comendo o tempo todo, a hora de comer não é uma hora de nutrir meu corpo, é uma hora que eu quero só brincar, que eu quero só me divertir. Então eu vou querer comer um negócio frito, eu vou querer comer chocolate, eu vou querer comer uma coisa calórica ao extremo, entendeu? Eu só quero, assim, grandes emoções quando eu vou comer. Por outro lado, quando eu pratico atividade física, o meu corpo tá sedento por nutriente. E aí eu saboreio um prato de arroz, feijão, carne, salada, me deliciando. Eu como uma fruta de joelho, agradecendo a Deus por aquela maravilha, sabe? Então pensa nisso. Não que seja errado comer chocolate, eu vou continuar comendo na graça de Deus. Agora, não vai ser uma barra inteira, pô. Vai ser um quadradinho, tá bom demais. Quando as coisas estão no devido lugar, a gente as consome na devida proporção. E eu quero voltar ainda mais uma vez em Deus estar no centro da nossa vida. Deus ser o sol da nossa vida, do nosso sistema solar. Ele, e somente Ele, é o que nós devemos consumir sem limite. Sem restrição de quantidade, porque Ele é eterno, Ele é perfeito, Ele é infinito. Agora, se nós não consumimos, digamos, se nós não comemos a palavra de Deus, se nós não desfrutamos a presença dele, se nós não comemos Deus, e o que eu tô falando aqui não é uma heresia, porque Jesus falou, quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Jesus se chamou de o pão que desceu do céu, a gente tem mais é que comê-lo, tá? E esse pão não tem glúten, esse pão não faz mal, esse pão não engorda, esse pão só traz vida, entendeu? Esse pão não tem outra coisa a nos fazer senão bem, entendeu? Bom, fazendo essa atividade no dia 1, minha conclusão número 1 foi de que embora eu tivesse com um peso que pra mim tava ótimo, eu não me sentia a pessoa mais feliz do mundo por causa disso, tinha inseguranças mesmo assim, sabe? Então, pensando agora, por mais que eu queira entrar de novo naquele look, naquela roupa, eu sei muito bem que estar dentro daquela roupa só não vai me fazer uma pessoa feliz. Isso é vazio, entendeu? Agora, eu quero percorrer o caminho para chegar até isso com Deus. E eu quero permanecer nesse caminho com Deus. E esse caminho se chama como? Se chama Jesus Cristo. Tá. A conclusão número 2 foi que quando comecei a comer desvairadamente, eu não tinha alegria ao comer. E ao me ver completamente empanzinada, eu pensava com tristeza que não, olha, abre aspas, não tem outra fonte de alegria até poder comer novamente. Essas palavras que estão no programa da Alissa Keaton. A maior parte das pessoas estão buscando mais do que está no racional delas, achando que perder peso traz consigo uma grande promessa. Então, às vezes a gente busca um corpo perfeito, mas na verdade a gente quer muito mais que o corpo perfeito. A gente está querendo se sentir aceito, a gente está querendo se sentir amado, a gente está querendo se sentir querido, sabe? A gente está querendo se sentir incluído, tá? Gente, se fosse assim, nenhuma celebridade de Hollywood, nenhuma atriz da Globo, que tem o corpo perfeito, cabelo maravilhoso, aquela coisa toda, tinha problema, se separava, tinha problema de relacionamento, tarará, tererê, tá? Então, muitas vezes a gente busca uma beleza, uma aceitação, um amor, uma segurança no nosso corpo que a gente só vai achar em Deus, tá? E Deus está acessível, gente. Deus está acessível. Deus nos oferece de graça. Quantas vezes a gente gasta uma fortuna com remédio, com dieta, com academia, coach, nada de errado em usar nada dessas coisas, não. Mas nós negligenciamos o que está ao nosso dispor ainda, tá? Que a Bíblia ensina também que a porta uma hora fecha. Por misericórdia, escuta o que eu tô falando, eu suplico, tá?
A parábola lá das virgens, uma hora a porta fecha e não adianta querer entrar. Então tá, que perder peso traz consigo uma grande promessa. Aí vem a pergunta, será que é? Vamos pensar nisso. Vamos nos fazer as perguntas mais difíceis e encontrar nosso verdadeiro eu, né? O âmago da questão. Vamos ser honestos sobre o fato de que todos nós estamos famintos por algo mais. E que muitos de nós pensamos que perder peso vai ser a solução para esse problema. Então, assim, menos peso, grande promessa. Eu não vivi essa promessa quando eu estava com peso, que para mim estava ótimo. Eu me sentia muito bem comigo mesma, sabia que tinha um corpo bonito, as roupas me caíam bem, tudo isso eu tinha de verdade. Eu quero recuperar, inclusive. Então, botando a cabeça para pensar, levando tudo isso em conta. Nessa jornada fitness, o que eu quero? Eu quero que a minha fome por Cristo Jesus e pela sua palavra aumentem, tá? Eu não preciso que meu apetite aumente por comida. Eu não quero que meu apetite por comida aumente. Eu quero que o meu apetite por Cristo Jesus aumente. Eu quero, no lugar da insegurança... Isso aqui foi o que eu escrevi. Eu quero, no lugar da insegurança, dentro de um corpo acinturado, né? No lugar disso, eu quero a leveza, a alegria e a abundância do Espírito Santo para comunicar com os demais. Eu quero a segurança, a tranquilidade, a paz de levar meu corpo para onde ele for, porque no momento eu me sinto impedida por ele. Me sinto inibida, envergonhada, me sinto volumosa. Eu quero dar o testemunho de que Jesus é por nós nos nossos projetos. E só colocando ele, só convidando ele para o projeto é que esse projeto fará sentido. Eu não consigo desenvolver nada sem que ele esteja de mãos dadas comigo. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Nada é nada, gente. Vocês têm noção do peso dessas palavras? Sem mim nada podeis fazer? Nada. Essas palavras já me trouxeram, assim, assombro, já me trouxeram medo, insegurança. Porque a gente quer ter controle das coisas, a gente quer conseguir fazer as coisas. E o que Jesus está falando aqui é que sem mim nada podeis fazer. Ora, como eu disse, nós não confiamos em quem nós não conhecemos. E Jesus é um homem, é o perfeito homem, e Jesus é Deus. E ele é bom, e com ele, fazer as coisas com ele. E quanto mais a gente conhece Jesus, quanto mais a gente prova, que nem uma comida, provou, tá bom. Quanto mais a gente prova Jesus, sente o gosto dele, sente a presença dele, conhece ele, mais a gente confia, mais a gente quer. Tá, tem outra coisa feia, viu, gente? Tem um monte de coisa feia pra contar pra vocês. A parte feia, a autora sou eu, tá? A parte bonita é Jesus. Eu já observei que toda vez que eu como, às vezes que eu como desordenadamente, é como se eu estivesse num lugar de fugitiva. Sabe? Imagina um fugitivo que tá completamente faminto, desvairadamente faminto. Ele tá fugindo, ele não tem nada que seja propriedade sua. O que ele tem que fazer rápido e roubado. Toda vez que eu como dessa forma, desvairadamente, é como se eu estivesse comendo escondido. Isso é dentro da minha cabeça, assim, não é racional, sabe? É no inconsciente. Então eu como rápido, eu como assim, Gente, não tem porquê. Olha só, eu observei, eu me sinto uma fugitiva, uma foragida, que não tem direito a comer, mas tem acesso à comida clandestinamente e por isso come com culpa. Gente, o inimigo planta tanta mentira na nossa cabeça, ele tenta e muitas vezes ele consegue, tá? Por isso a gente tem que estar assim com Deus, para que o inimigo não tenha espaço conosco. Tem cabimento um ser humano falando aqui com vocês ao vivo, domingo, 6 de agosto de 2023, 9h36 da manhã, tá? Pela graça de Deus, eu sou seu trabalho, eu recebo meu salário,
eu vou no lugar e eu compro a comida, eu tô pagando por ela, tá? Aí eu trago a comida para minha casa, boto em cima da mesa e vou comer. Tem cabimento eu comer essa comida com culpa? Como se essa comida não pertencesse a mim, assim como se eu não estivesse recebendo ela das mãos de Deus como uma graça, um presente, uma misericórdia? Porque de onde vem essa culpa na hora de comer? De onde vem essa sensação de que tá fugindo, de que não podia? Mentira, isso é uma mentira. Então a proposta desse projeto aqui é nos trazer consciência e sobriedade na hora de comer. E eu percebi que o meu problema é que me dá assim uns apagões. Muitas vezes quando eu vou comer, dá um blackout na minha cabeça. Quando eu vejo, eu já tô empanzinada. Por quê? Por que isso? Sabe? Na guerra, o inimigo, quando ataca, quer cortar toda a sua fonte de comunicação e de comunicação e de quer cortar toda a sua forma de receber provisão de fora, tá? O inimigo vai sitiar uma cidade e vai impedir o acesso dessa cidade à luz elétrica, à comida, à água, para drenar a energia dessa, para matar, entendeu? O inimigo faz a mesma coisa na nossa cabeça. Ele sitia a nossa cabeça e ele corta, ele faz um trabalho de cortar a nossa consciência com Deus. Porque Deus fez um WhatsApp online 24 horas por dia, 7 dias na semana, que se chama nossa consciência. Tá? Quanto mais nossa consciência está atrelada a Deus e a palavra dele, mais esse provimento é forte. Agora, se nós não temos um vínculo com Deus, se nós não conversamos com Deus, se nós não conhecemos o caráter de Deus lendo a palavra dele, olha, gente, eu vou falar por mim, tá bom? Minha cabeça vira a Disneylândia do diabo, tá? Minha mente vira a Disneylândia do diabo. Ele me faz de gato sapato, entendeu? Ele me faz sentir culpada por coisa que eu não tinha que me sentir culpada, me faz sentir miserável, me faz sentir incapaz, me faz sentir limitada, entendeu? Então ele quer cortar a minha consciência, a minha comunicação com Deus. E Deus é verdade. A palavra de Deus fala para mim o quê? Que eu sou amada, que eu sou perfeita aos olhos dele em Cristo Jesus, que o meu corpo foi feito por ele, que nós somos a obra-prima de Deus. Vocês têm noção? A gente olha ao redor, a gente vê tudo que Deus fez na natureza. E tudo que Deus fez na natureza é perfeito, é maravilhoso e é abençoado. Agora, para tudo, gente, para tudo, quando se trata do ser humano, tá? Política inclusiva nenhuma, na minha opinião, coloca o ser humano no lugar empoderado que nós devemos ocupar, que é nosso de fato, como seres feitos à imagem e semelhança do Altíssimo. Seres eternos, amados ao ponto de Deus enviar o Filho dele para morrer na cruz. Ela cita Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por oração e súplicas, com ações de graças, que todos os seus pedidos sejam conhecidos diante de Deus. Gente, a gente não tem que esconder nada de Deus. Deus sabe tudo a nosso respeito. Isso quer dizer que a gente não vai orar por causa disso? Absolutamente não. Porque Deus quer ouvir da nossa boca. Gente, tem noção do que é o Altíssimo que fez absolutamente tudo? Ele é dono de tudo. E tem uma coisa que ele deseja e que só a gente pode dar, que é a nossa presença, que é a nossa voz, que é a nossa oração para ele. Vocês têm noção que Deus tanto se entristece quanto se alegra? Vocês têm noção de que o Deus do impossível, o soberano, o Altíssimo, que está no trono, cheio de glória, com anjos gritando santo, 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 noite e dia, cobrindo os olhos, cobrindo os pés na presença dele, que nós temos esse poder, digamos assim, de tanto entristecê-lo quanto alegrá-lo, que Deus anseia pela nossa presença, que ele quer ouvir nossa voz, que ele sente saudade da nossa voz, gente. Olha, é só o Espírito Santo mesmo para mostrar, assim,
para revelar isso nos nossos corações. Eu oro, assim, em primeiro lugar por mim, que eu sou a que mais precisa, com licença, eu sou a primeira da fila dos necessitados, tá? Que essa consciência jamais seja tirada de mim. E que o Senhor transmita essa consciência para todo mundo que está ouvindo aqui agora. A gente não precisa de um coach 24, a gente não tem como ter um coach 24 horas por dia, um psiquiatra 24 horas por dia, um treinador de academia, um nutricionista 24 horas por dia. A Alissa fala isso. Mas nós temos Deus, que é tudo isso e muito mais 24 horas por dia. A gente só precisa desbloquear o app. Gente, desbloqueia o app, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o app. Gratuito, tá? Você baixa ele gratuito na App Store ou no Google, nem sei como é que chama. Ó aqui o app, ó. Ai, ó aqui o app. Ó, nesse app aqui você vai achar coach espiritual, tá? Coach físico, nutri, psiquiatra, psicólogo, tudo. Tudo, professor de português, tudo, tá? Mas mais importante do que qualquer desses features que vocês vão conseguir nesse app é a salvação da nossa alma. Porque do que serve, o que adianta você ganhar o mundo inteiro, você ter o corpo mais perfeito do planeta, casar com o bofe mais bonito do planeta, ter R$1 bilhão na sua conta mensalmente e perder isso tudo? Você vai perder isso tudo. Jesus, o que ele ofereceu, o que ele prometeu, do início ao fim, sem restrições, sem condições, sem condicionalidade nenhuma, foi vida. Qualquer outra coisa que qualquer igreja te falar que Jesus prometeu para você é mentira, tá? Ele não prometeu riqueza, não prometeu sucesso, não prometeu alegria, tipo assim, alegria no sentido de... Ele prometeu alegria no sentido de que ele está conosco o tempo todo, tá? Se ele for nossa alegria, aí sim nós temos alegria perfeita o tempo todo, tá? Mas as palavras dele foram: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele não prometeu uma vida livre de sofrimentos, mas ele prometeu estar conosco em todos os sofrimentos. O milagre dos milagres é quando o Espírito Santo faz com que nós nos deleitemos com a presença de Deus. Porque é como um vídeo do pastor Vlad sobre oração, que a alegria de Deus com a nossa presença, quando nós fechamos a porta do quarto e nos colocamos diante dele em oração, pois é, a alegria de Deus com a nossa presença quando a gente ora é infinitamente maior do que a nossa alegria em estar com ele. Por mais que nós tenhamos um relacionamento com Deus amadurecido, que aqui eu não estou falando de religião, estou falando de relacionamento com uma pessoa, tá? E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Então, por mais amadurecido que seja o nosso relacionamento com essa pessoa, nosso lado da história, nosso lado da percepção de alegria na presença dele, não é nada comparado com a alegria dele na nossa presença. Porque onde há pecado, não há alegria, né? A presença do pecado compromete a nossa alegria. E então o nosso desfrutar de alegria não é perfeito. Obviamente, quanto mais o Espírito Santo atua em nós, mais alegria nós sentimos, porque mais a gente está sendo santificado. Agora, como Cristo é perfeito e santo, assim como Deus e o Espírito Santo, a alegria deles é perfeita. E mais, isso é o propósito dele sendo cumprido nas nossas vidas, porque, gente, nós não fomos feitos para vivermos, nós não fomos feitos para viver do nosso jeito. A gente pensa que se for do nosso jeito, se der certo do nosso jeito, vai ser muito bom. E muitas vezes a gente planeja uma coisa e ela sai como a gente queria, porque Deus é cheio de misericórdia. Ele é cheio de misericórdia, esse é o caráter dele, né? E isso muitas vezes acontece nas pequenas coisas. Mas nós fomos feitos por Deus para viver o plano que Ele fez para nós. A vida mais perfeita que alguém pode viver é uma vida de obediência a Deus.
e o mundo está ensinando de forma tão radicalmente oposta as coisas, o inimigo é um ladrão. Ele só vem a roubar, matar e destruir. Então o mundo está pregando uma mensagem de que quanto mais rebelde à vontade de Deus, mais feliz você vai ser. E o que Deus planejou pra gente? O que ele fala na palavra dele que a gente não deve fazer? A gente não deve fornicar, tá? Que é isso que é tão normal hoje em dia, essa palavra, né, pode ser até desconhecida para muitas pessoas. É ter sexo fora do casamento. Então é a coisa mais normal do mundo. Ah, moro com o namorado, moro com a namorada. Ah, estou ficando. Gente, e quantas vezes, né, entramos nesse tipo de prática, achando a coisa mais normal do mundo, pensando que né, que nem procurar o arco-íris e achar o pote de ouro, que fazendo isso a gente vai achar alegria. O mundo ensina que a gente vai achar alegria em fornicação, adulterando. Eu peço a Deus, mais uma vez eu falo, que faça um milagre diário, renove diariamente em mim, de crer que o plano dele pra minha vida é a melhor coisa. Não existe nada melhor do que isso pra mim. Ah, gente, olha que perfeição isso aqui. Olha que maravilha isso aqui. A palavra, no grego, a palavra usada aqui para ansioso, usado nesse versículo que eu li, né? Não estejais ansiosos por coisa alguma, significa cortado em pedaços. Ela sugere, né, a Alissa Keaton, que é o oposto exato de inteiro. Então, toda vez que a gente está ansioso, a gente está fragmentando as coisas, né? Não estejais ansiosos, não corte em pedaços. Então, quantas vezes a gente se aproxima de Deus ansioso por causa de um relacionamento com, sei lá, o marido, a esposa, um amigo, o chefe? Olha, eu tô muito ansioso por causa desse aspecto da minha vida que não tá funcionando. Então, nada errado, absolutamente nada errado, pelo contrário, certíssimo, né? A gente levar a Deus todas as nossas ansiedades, qualquer que seja, pode ser a unha quebrada para Deus é importante, mas eu entendo que esse versículo está ensinando a gente o seguinte, que a gente não pode deixar esse problema pequeno, assim, essa coisa fragmentada, esse problema circunscrito, tomar conta da gente, virar motivo de ansiedade, porque afinal de contas, gente, a mensagem da palavra da Bíblia é essa. O problema decisivo e eterno das nossas vidas foi resolvido 2000 anos atrás, na cruz. Sem a gente precisar pedir nada para Deus, porque Ele nos amou primeiro. Ele foi propício a nós na eternidade. Existe um problema na raça humana e existe uma solução. O problema se chama pecado, a solução se chama cruz de Cristo Jesus. Então, dentro dessa perspectiva de salvação em Cristo Jesus, que o nosso problema foi pago, nossa conta foi paga há 2000 anos, vocês vejam, vocês entendem como que na nossa cabeça o problema não vai assumir a força que tem? Sabe? Quantas pessoas cometem suicídio porque estão devendo agiota, banco? Acaba com a própria vida por causa de um problema. É um problema, com certeza, sabe? Precisa ser resolvido, precisa e pode ser resolvido. Então, assim, se a gente bota os problemas nos devidos lugares, eles não têm a força de nos dominar, né? E eu entendo que tem sido cada vez mais fácil que os problemas tomem conta das pessoas, sabe? Quanto mais distanciados nós estamos de Deus, mais os problemas têm poder sobre nós, sabe? A unha quebrada vira assim, tudo vira problema. A unha quebrada, o vidro que quebrou, o trânsito, o trabalho, o filho, o remédio, o médico, tudo vira problema. Agora, em Cristo, Jesus falou, vem até mim. Quem mais está interessado no nosso
peso, no fardo que a gente carrega, eu não conheço ninguém, gente. E mesmo que apareça alguém aí falando que está interessado no seu fardo, ele não vai conseguir carregar. Porque só Cristo Jesus consegue, só Cristo Jesus troca nosso fardo pesado e nos dá o dele que é leve. Porque mesmo que aparecesse uma pessoa aí falando, não, eu estou interessado em carregar seu fardo. Ele já tem o fardo dele, que é pesado. Não existe isso não, gente. Ser humano nenhum consegue carregar nosso fardo. Só existe um homem chamado Jesus Cristo, que é perfeitamente, é 100% homem, foi na terra 100% homem, 100% Deus, que o fardo dele é leve. Bom, muito bem, aí diz, então, dessa vez, a gente vai lançar sobre Cristo, gente. Não vamos economizar Jesus, não. Vamos economizar dinheiro, vamos economizar energia, vamos economizar o consumo de plástico, vamos economizar nossa beleza. Mas não vamos economizar Jesus, não, sabe por quê? Porque Jesus tá conosco para tudo. Tudo. Ele tá interessado em cada fôlego nosso. Ele tá interessado. Gente, o amor de Jesus por nós é um negócio assim que nós não alcançamos. É pela fé, tá? E é milagre que só o Espírito Santo pode fazer. O Espírito Santo é livre como o vento. A gente não sabe de onde vem, para onde vai. A gente não manda nos movimentos dele, só que a gente sente os seus efeitos. E o que a gente pode fazer é orar, pedir a Deus para que o Espírito Santo venha sobre nós e nos revele no nosso coração o tanto que Jesus nos ama, com amor louco, avassalador. Ele quer receber o nosso fardo. Não vamos esconder dele o nosso fardo, não, gente. Eu tô falando isso pra mim mesmo, em primeiro lugar, tá? Eu sou a primeira da lista sempre. Eu tô falando pra mim, em primeiro lugar, que eu sou a mais necessitada. Toda vez que eu compartilho a palavra, a minha primeira expectativa é que ela seja pregada ao meu coração. Porque lançando sobre ele nossa ansiedade, nossos fardos, vergonhas, feridas, medo, naquele que é o único que deseja todas essas coisas. E, gente, agora para quem tá querendo uma vida fitness, olha isso aqui. Deixe Deus fazer todo o trabalho pesado. É sério que eu ouvi isso, gente? Não, sabe quando o povo sai da academia e posta lá, tá pago, né? Você pensa, pra mim eu tô perdendo. Toda vez que alguém fala tá pago, eu penso assim, é mais um maromba no mundo, né? Pra contrastar com a minha não marombalabilidade. Agora, Jesus, as últimas palavras dele na cruz foram, tá pago, sabia? Só que o tá pago de Jesus é pago pra mim, tá bom? É como se a pessoa saísse da academia, falasse tá pago e aparecesse um bíceps aqui. O tá pago de Jesus é pago pra nós. Então aqui está dizendo, deixa Deus fazer o serviço pesado. Gente, na nossa alma, quem faz o serviço pesado é Cristo. A gente só leva até Ele. E nesse propósito de trazer Jesus para a nossa vida fitness, eu entendo da seguinte maneira. Ele nos dá uma alegria tão grande, Ele nos dá um conforto, um amor tão grande, e Ele nos mostra o quanto nós somos aceitos nele, pesando o que for, que é essa alegria que enche o nosso coração. Para botar o tênis, a meia o tênis, ir para academia e fazer o treino, sabia? E essa moça de quem eu tô falando, a Alissa Keaton, tá? Para mim ela é a personificação, tá bom? Da alegria de Cristo dentro de uma academia. Porque ela irradia uma luz, a luz de Cristo, tá? Não é uma luz dela, porque nós não temos luz, tá? É que nem a lua não tem luz própria, o sol tem luz própria. Por que a lua brilha de noite? Ela está refletindo a luz do sol, né? Então, da mesma maneira. Bom, então, gente, olha essa oração com a qual ela termina aqui, ó. Deus, eu tenho me esquecido do Senhor. Entretanto, você não esqueceu de mim.
O Senhor não cometeu um erro ao me criar. Cada parte de quem eu sou, tudo é parte da sua maravilhosa criação. Me ajude a conhecer seu grande amor por mim. Gente, essa oração é tudo. Me ajude a conhecer seu grande amor por mim. Ou eu diria, me ajude a receber seu grande amor por mim. Você está me chamando para te conhecer na minha mente, no meu coração e no meu corpo. Eu me entrego ao Senhor. Eu inteira. Por favor, venha e faça todo o trabalho pesado. Aqui em inglês, né? Do all my heavy lifting. Me ajude a entregar todas as dificuldades da minha vida. Eu recebo o seu amor e a sua graça. Amém. Então, foi isso aqui. Gente, eu achei assim maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Hoje de manhã eu acompanhei o dia 3. Ela citou o Salmo 73, versículo 26, que diz: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então ela está falando aqui que uma das alunas, né, adaptou pegou esse versículo, esse versículo e disse assim, que ela teve problema com distúrbio alimentar a vida toda. E ela escreveu assim: a minha carne e o meu coração desfalecem, no sentido, acho que no original está dizendo, a minha carne e meu coração me enganam, sabe? Mas Deus é a fortaleza do meu coração. E nessa parte aqui que diz minha porção para sempre, ela diz, é o controle da minha porção para sempre. E aí ela cita isso para dizer que, para propor a partir do 3º dia do programa de 31 dias, que você vai fazer um esforço, tá? Consciente e sóbrio, para ter consciência do que vai entrar na sua boca. Se você está num ciclo de abuso da comida, você vai começar a escrever o que você come e quando você come. Né? Aí bem aqui ela fala, né, para quem tá num processo oposto, né, de estar obcecado em contar caloria e não sei o que, aí é outra estratégia, que eu nem olhei porque não é meu caso não, gente, né? Aí tem um calendário, aí tá, ela propõe que a gente faça a atividade do calendário da nossa escolha. Eu ainda não tô muito por dentro de como é que funciona isso não. Aí tem a pergunta do dia, ela botou: por que eu não confio em mim mesmo no que se refere à comida? Aí minha resposta, tá, já vem coisa feia, tá, gente? Mais uma vez eu falo, o que tem de feio em mim sou eu, o que tem de bom em mim se chama Cristo Jesus. Então aqui é a parte feia, tá? Por que eu não confio em mim mesmo em relação à comida? Porque eu dou um branco, eu simplesmente não penso, tá? Não sou sóbria ou consciente at all, entendeu? Que nem a pessoa quando começa a beber e perde a noção de tudo. Eu com comida. Tem também os fatores ansiedade, falta de confiança. Falta de confiança de que eu posso parar esse processo na minha cabeça e tentar algo diferente. Isso vem uma ansiedade. É que nem se você soltar um cachorro esfomeado da coleira e com um pote de comida na frente, ele vai que nem uma flecha, tá? Ele não vai parar, olhar para os lados, observar os pássaros, não. Ele vai que nem uma flecha, tão rápido quanto ele puder, para esse pote de comida. Quando eu tô ansiosa. Então, só que o cachorro é irracional. Então, eu não sou um cachorro. E você é pequenininho, quando eu vi esse dinossauro tão grande, o que achou? Cachorro? Que cachorro que é? Não sou cachorro, não. O meu raciocínio eu simplesmente quero obedecer à carne, eu quero satisfazer a carne o mais rápido possível, gente. Tem que ser rápido, sabe? Que nem iFood eu vou ter paciência de esperar chegar, não. Ataca qualquer coisa na geladeira mesmo.
Ou pelo menos até o iFood chegar, tá? Pra vocês verem a gravidade da situação, tá? Pra vocês verem aqui o caso que está sendo tratado pelo especialista Jesus. Que essa busca de fuga desesperada do sofrimento é o exato oposto. Isso aqui foram as minhas reflexões, tá? É o exato oposto do que Jesus fez na cruz. Mais do que isso, do que Jesus fez na vida dele inteira. Ele suportou a mais excruciante dor por muitas horas. E eu percebo que eu não quero suportar nenhum tipo de adversidade, nem por um segundinho sequer, minha gente. Jesus teve a coroa de espinho colocada na cabeça dele, né? Que muitos teóricos falam que perfurou o nervo trigêmeo, aí já foi uma dor generalizada no rosto, nessa região toda, ouvido, olho, garro, tudo, gente, tudo. Cravejado nos pulsos, nos pés, sabe? Chibatada nas costas, até que ele confessasse o pecado dele, e obviamente ele ficou mudo, porque Jesus, se ele proferisse uma palavra de confissão, seria uma mentira, porque Jesus nunca pecou. Então, isso é o perfeito cumprimento da profecia em Isaías. Foi levado como uma ovelha, foi mudo ao matadouro. A mensagem da cruz é uma mensagem impossível para nós, nos nossos próprios esforços. E é uma mensagem perfeitamente possível para o Deus do impossível em nós. Porque é um chamado, de certo modo, ao sofrimento. É um chamado ao sofrimento no sentido de nós nos negarmos a nós mesmos, de nós entregarmos a nossa vida, de nós entregarmos o que é tão precioso para nós, que é o nosso controle, né, nossa ideia de controle, em nome de Deus. Então, o milagre que o Espírito Santo faz é de a gente amar tanto a Deus. O milagre que o Espírito Santo faz é de nos transformar, nos revelar o amor de Deus, e nos fazer querer tomar a cruz e seguir Jesus. Jesus não falou, pega sua mala de viagem, bora dar um rolê. Ele não falou, pega seu cobertor e pode tirar uma soneca. Gente, ele falou, tome sua cruz e segue-me. Cruz era o método de tortura mais brutal, entendeu? Então, o Espírito Santo faz esse milagre de tirar o nosso medo de sofrimento e de querer fugir da raia, e nos desperta um desejo, assim, pela presença de Deus, pela presença de Cristo Jesus, não importa onde, sabe? Se Jesus te chamar para ir, se você estiver aqui para Fornalha, né, como lá no Antigo Testamento e tal, você vai para Fornalha. Aí que tá, né? Tantas pregações maravilhosas sobre isso. Deus não vai impedir que você vá para Fornalha. Você vai. Só que você não vai ser queimado. Entendeu? Não sei nem se eu tô falando coisa com coisa. Peço que o Espírito Santo revele ao seu coração a verdade, a glória da presença dele. Missão impossível é o Espírito Santo que faz. Então, bom, eu percebo que eu quero fugir, vem a ansiedade, eu quero arrumar um jeito de sair pra anteontem, entendeu? E o erro tem sido o quê? Pecado significa errar a marca, né? Vem a ansiedade, vem qualquer coisa, não falar com Deus antes de qualquer coisa, não falar com Jesus, não botar o joelho no chão e entregar pra Ele, sabe? E comer um creme cracker e comer qualquer coisa. O milagre é nós trocarmos, tá, as coisas desse mundo como forma de suprir o nosso sofrimento pela presença de Deus na nossa vida, que vai se revelar perfeitamente suficiente, porque nós fomos feitos para sermos satisfeitos só por Ele. E o milagre é ele desenvolver em nós essa confiança de que é nele que a gente vai achar a resposta. Como eu já comentei, né, outra coisa que eu detecto nesse processo é a falta de esperança. Por quê? Porque o inimigo vem na minha cabeça e fala um monte de mentira, do tipo, tô solitária demais, não tem nada mais pra fazer, não tem ninguém aqui com quem eu vou conversar, com quem eu possa conversar, então eu vou comer, tá? Mentira número 1.
Mentira número 2, que ele me diz que meu esforço não vai fazer nenhuma diferença. Que eu posso até me esforçar em não comer agora, hoje, mas que eu não vou conseguir sustentar isso amanhã, tá? Uma mentira, tá? Isso é uma mentira dos pés à cabeça. Por quê? Porque Jesus falou, sai, não pode sair. Oh. Não, bebezinha. Olha como o diabo realmente, eu já falei, vou repetir, tá, gente? Porque é parte da obra de Deus desmascarar, desfazer as obras do inimigo. O inimigo, o diabo é um ladrão, tá? Ele vem para roubar, matar e destruir. Jesus falou que ele é o pão da vida, tá? E Jesus falou que basta pro dia de hoje o seu mal. Então, e o Pai Nosso fala o quê? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, o inimigo faz o quê? Você pode até conseguir hoje, mas você não vai conseguir amanhã. Então, ele já te faz pensar em amanhã, tá? E a estratégia, por exemplo, dos Alcoólicos Anônimos, é um dia de cada vez. Isso é perfeitamente bíblico, tá? Jesus falou, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Então, quando a ansiedade pegar, você vai respirar, você vai chamar Jesus, não que ele não esteja com você, porque ele já está, tá bom? Mas você vai fazer isso conscientemente. Eu tô falando você, né? Eu tô falando comigo, tá? É que eu tô me olhando aqui na câmera, então eu tô falando você aí, Maria Emília, tá? Vou falar, Senhor Jesus, nesse momento eu tô me sentindo ansiosa, eu só estou pensando em cookie, brownie, muffin, bolo, pudim, iogurte, pão com manteiga, pão com mortadela, Coca-Cola, Herbalife, tá? Porque a bonita que comprou Herbalife, né? Com o propósito de trocar por uma refeição. E o que eu faço? Eu tomo Herbalife, depois eu como alguma coisa. E eu vou preocupar com aquele momento. Jogando no lixo, tá? Destruindo essa mentira, desmantelando, destruindo, desfazendo essa mentira do inimigo de que funcionou hoje, mas não vai funcionar amanhã. Gente, quantas vezes ele quebrou minhas pernas com esse pensamento? E se a gente não está armado com a palavra de Deus, ele consegue fazer um estrago, minha gente. Eu li um negócio na internet que eu achei muito interessante a perspectiva. Era tipo um meme cristão que dizia assim, se o diabo enganou 1/3 dos anjos, olha só, tá? Diabo enganando 1/3 de anjos lá no céu, viu? Anjos que viam face a face a Deus, a glória de Deus. O diabo conseguiu enganar. A astúcia dele foi tamanha que ele conseguiu enganar os anjos no céu. Gente, pensa com que facilidade ele engana o ser humano que já está no mundo caído, um ser humano que não conhece a palavra de Deus. Gente, não tem nem esforço que ele tem que fazer. E olha que ele é ávido em fazer o trabalho dele. Então pensa nisso, tá? O diabo enganou 1/3 dos anjos. Eles conseguiram, com a glória de Deus lá na frente dos anjos, o diabo conseguiu, pela astúcia dele, convencer que Deus não era bom, que Deus não era justo, e convencer os anjos que o reino dele ia ser melhor. Imagina nós, que nascemos num mundo de pecado, tá? Que nascemos destituídos da glória de Deus. Entendeu? Que só conseguimos a reconciliação por Cristo Jesus. Tá. Bom. Ainda bem que eu tô bastante medicada, gente, porque minha garganta estava infeccionada, inflamada, e eu tô aqui falando pelos cotovelos. Mas, gente, eu tô muito feliz com isso que tá acontecendo aqui agora. Porque eu acompanho vários ministérios de várias pessoas, vocês não têm noção, sabe? Eu acompanho vídeo, YouTube, Instagram, de muita gente cristã, de todo lugar que vocês imaginarem, de todas as idades. E eu vejo, assim, que eu ficava me comparando muito, sabe? Olha, tem uma menina no Instagram, eu vou recomendar o canal dela aqui, assim, com amor. O nome dela é Giovana Lordeiro. Eu vou deixar o link. Ela tem uma rotina de academia maravilhosa, ela tem uma alimentação maravilhosa, ela tem
uma relação com Deus maravilhosa, uma intimidade muito grande, uma vida de oração. Aí, quando ela compartilha a rotina dela na academia, e ela é um amor de pessoa, gente, ela não, o propósito dela é mostrar que em Cristo a gente é feliz, entendeu? Mas eu eu vejo assim, o quanto eu me comparei com ela, sabe? E uma mentira que o inimigo colocou na minha cabeça também é que eu só poderia compartilhar a palavra e o amor de Deus e a fidelidade de Deus a partir de um lugar já estabelecido, assim, o diabo botou na minha cabeça o seguinte, nessa situação que você tá aí de dificuldade em relação à comida, ansiedade, glutonaria, não tem como você pregar a palavra não, minha senhora. Você tem que primeiro resolver isso e depois, do alto da montanha, contar a sua trajetória. Mentira, gente. Mentira. Pra vocês, isso que eu acabei de falar pode parecer uma idiotice, assim, como é que ela pode acreditar nisso? Eu acreditei, tá? Eu acreditei e muitas vezes o diabo conta umas mentiras completamente absurdas e a gente acredita, tá? Outro dia eu vi no Instagram uma menina que falou que não se identificava como uma humana, que ela é uma fênix. Gente, ela não falou isso brincando, não. Ela falou isso sério e ela falou isso sofrendo. Ela disse que estava fazendo o melhor possível para se adaptar à forma humana, mas que essa não era a natureza dela. Gente, o inimigo, ele atua no núcleo das coisas, sabe? No núcleo da identidade. Ele quer destruir a nossa identidade em Deus. Bom, em suma, só para falar aí das mentiras que a gente acredita, então eu percebo como Deus tem um propósito diferente para cada um de nós, um propósito perfeito. O da Giovana é mostrar o amor de Deus, né? De outra maneira, assim, é a mesma palavra, eu acredito nas... Gente, quando ela fala, eu vejo Cristo, eu vejo a Bíblia sendo aberta, entendeu? Só que ela fala de uma perspectiva, a biografia dela é diferente da minha, o IMC dela é diferente do meu, a rotina dela é diferente da minha, e ela vai alcançar pessoas de uma maneira X. A minha maneira não é essa. Eu não estou no mesmo lugar que ela, em vários aspectos. Só que isso não me incapacita de pregar a palavra, muito antes, pelo contrário. A gente não pode comparar. E a gente não pode menosprezar o poder de Deus em usar absolutamente tudo da nossa vida para edificação. Tanto nossa em primeiro lugar e dos outros depois. Agora, o milagre dos milagres é Deus tirar de nós o orgulho e a pretensão de mostrar uma vida que a gente não tem, de mostrar, sabe, todo mundo quer mostrar o trem feito. Eu pensava assim, Deus, eu posso até falar sobre a minha dificuldade com comida, mas vai ser só depois que eu tiver com o IMC perfeito, travada, entendeu? Aí eu falo, mas no meio da bagunça, no meio da dificuldade, todo mundo vendo aí, eu não quero não. Gente, o que eu tô querendo mostrar pra vocês? O que eu tô querendo aparentar ser? Uma pessoa que não tem dificuldade? Uma pessoa que não tem fragilidades? Uma pessoa que não é cheia de pecado? Cheia de fraqueza? Mentira, sou. E a beleza tá aí. O milagre que Deus faz em nos humilhar, assim, de nos mostrar a humildade, de falar tudo que nos derrubou, mas que em Cristo nós fomos edificados. Sabe? Aprove a Deus usar pessoas pecadoras. Nós somos seres fraturados, entendeu? E as nossas fraturas emocionais são o testemunho perfeito do que Deus faz. Porque se a gente quer mostrar, se a gente quer pregar a palavra do alto da montanha, a gente está querendo mostrar que a gente é muito bonito. Mas se a gente mostra as nossas fraturas e como Deus curou cada uma delas, a gente está recebendo o reino de Deus como crianças. Que foi o que Jesus falou. Ninguém vai entrar no reino do céu senão como uma criança. E eu tô aqui expondo as minhas dificuldades como uma criança que está muito feliz porque teve a fralda trocada,
o banho dado, teve o banho dado, a fralda trocada, a barriguinha cheia de leite, cabelinho penteado, sabe? Por um pai que ama muito, entendeu? Então, assim, eu percebo agora que eu tinha essa expectativa de já chegar toda bonitona na pista. Isso não existe, isso não existe. Não é assim que o evangelho é pregado, não. Paulo pregou de dentro de cadeias. Paulo pregou com o corpo todo torturado, sabe? E Paulo sentiu medo, Paulo sentiu desânimo, e ele não ocultou nada disso, não, sabe? Jesus, então, gente, Jesus nunca pregou a palavra fora de uma posição de humildade. Jesus nunca pregou a palavra fora de uma posição de humildade. E por que eu quis fazer diferente? Sabe, eu repreendo em nome de Jesus essas mentiras que eu escutei, entendeu? Agora eu entendo assim, quanta coisa Deus estava trabalhando em mim que eu estava querendo ocultar, porque eu não queria mostrar a fragilidade. Mas agora que eu me rendi, eu tô sentindo uma alegria tão grande, e um entusiasmo muito grande também em compartilhar o que vier. Amém? Pois é, pessoal, eu tô aí com um montão de vídeo para editar, vou editar os vídeos, vou botar as referências da palavra, e minha oração é que o Senhor, que o Espírito Santo se mova como vento na vida de vocês, se mova como um vento forte na vida de vocês, revelando a glória de Deus, a glória de Cristo Jesus. E eu agradeço a Ele por me usar para isso. Amém? Então fiquem com Deus e até a próxima. Viu? Um beijo.